estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos que estão aqui na Igreja Perpétua Socorro, Praia da Costa, Vila Velha, você que nos acompanha pela Rádio América 91,1 FM, uma pergunta simples, talvez a resposta não seja tão. Você se considera um bom discípulo de Jesus Cristo? Sim ou não? Não? Então o que estão fazendo aqui, gente? Hein? Vocês são ou não são discípulos? Precisa melhorar? Pois é, bom, gostei da sinceridade de vocês, né? Mas devemos realmente procurar. Porque o que adianta ser discípulo de Cristo? A leitura segunda nos mostra que nós fomos feitos para a liberdade, que existe uma oposição entre a carne e o espírito. Portanto, devemos viver segundo o espírito, porque nem sempre a carne nos leva realmente a uma vida plena. Quem vive agarrado à carne, às coisas materiais, não é plenamente livre e realmente vida, tem vida. E quem nos liberta, quem nos vivifica é Deus, através do seu Espírito. Portanto, ser discípulo de Cristo é ser discípulo da liberdade. Então, se você é mais ou menos, então você vive numa prisão, certo? Então, estou falando com um monte de presos aqui na minha frente. Falar disso um dia, o pessoal da pastoral da carcerária foram visitar no presídio, né? Com toda a boa intenção. Aí chegaram lá no presídio, os presos, canto de entrada: bom é poder estar aqui. Pode ser de dentro, né? Amados irmãos, nós fomos chamados à liberdade, sermos livres. Portanto, se você é mais ou menos seguidor de Jesus, você ainda vive sob a carne. Mas o que é ser discípulo de Jesus? Semana passada,
Quem veio à igreja, participou, lembra do evangelho do domingo passado? Lembra nada também, por isso vocês são mais ou menos discípulos, né? Não sabe o que da semana passada nós refletimos. Diz aqui, a liturgia, Jesus perguntava: quem dizem os homens que eu sou? Né? Lembrou? E depois perguntava aos apóstolos: e vocês, o que dizem acerca de mim? Semana passada então nós refletimos que Jesus, Ele é Deus, na mesma substância do Pai, é divino, portanto segui-lo é seguir a Deus. Semana passada nós dizemos a nossa profissão de fé, que nós cremos nele, em Cristo Salvador, como nosso Salvador, nosso Deus. Hoje a liturgia então volta para nós. E vocês estão sendo meus discípulos? Qual é o perfil do discipulado de Cristo? O que Jesus pensa e deseja para o seu discípulo? Quem não vive o que vou aqui relatar segundo a liturgia, então você está preso. Aquele que procura viver o que vou dizer é o caminho da liberdade. Jesus então toma a decisão de ir para Jerusalém. Ele está na Galileia. É a mudança no livro do Evangelho de Lucas. Até então Jesus estava na Galileia. Agora ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Essa decisão é importante, porque ele decide assumir a cruz, porque ele sabe que chegando em Jerusalém irá realmente padecer e sofrer. Ele toma a decisão firme: não vou me arrastar desse caminho, é o caminho que eu escolhi. No caminho ele passa por Samaria e encontra os samaritanos. E aqui nós sabemos das rixas que existiam samaritanos e judeus. Como ele passou por aquela região, ele deu a entender que iria para Jerusalém. Isso é péssimo para um samaritano. Então você quer ir para Jerusalém? Então você aqui não encontra pousada. Fecharam as portas para Jesus. Neste momento os discípulos, 2 apóstolos, tomam uma sábia decisão. Jesus, olha só, olha que audácia. O discípulo chega para Jesus: você quer que nós mandemos fogo do céu para queimar os samaritanos? Olha a prepotência da pessoa, né? Ele fala com o próprio Deus e pede: quer que nós mandemos fogo para queimar esse povo? Os apóstolos aqui estão baseados na figura um pouco dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo eram realmente homens de Deus, falavam em nome de Deus, mas eram um pouco justiceiros. Faziam justiça um pouco pelas próprias mãos. Exemplo disso, Elias. Elias, quando fez o desafio com os 450 profetas de Baal, ele também mandou descer fogo do céu, consumir a oferta, e mandou matar os 450 profetas. Como é que pode, em nome de Deus, alguém matar? É verdade, muitos assim o fizeram no Antigo Testamento, muitos assim o fizeram no Novo, e também na história da igreja. Na história de nossa igreja, não podemos aqui agora, condenar tudo, tem suas justificações cativas. Tem lá momentos de inquisições, de cruzadas, de intolerância. Jesus o que faz com os apóstolos? Qual foi a resposta? Jesus, porém, voltou e repreendeu-os. Não pode, no discípulo de Cristo, não pode haver intolerância. Não pode haver. Jesus repreende todo tipo de intolerância entre seus discípulos. Se o outro não pensa como você, você não pode se outorgar em julgá-lo e condená-lo. Não pode haver no discipulado um preconceito contra o outro. Os
samaritano aqui não deu pousada para Cristo, mas quem somos nós para condená-los? E o que mais cresce hoje no mundo é a intolerância religiosa, dentro do cristianismo e fora dele. O fundamentalismo religioso tem matado inúmeras pessoas, seja por armas, bombas, ou seja por palavras ou teclados no mundo virtual. Quantas discussões e brigas dentro de família, porque o outro pensa diferente, inclusive dentro do cristianismo. Não pode haver. Quem é discípulo de Cristo tem que tolerar, tem que aceitar e não tem que se colocar acima de ninguém. Quem faz isso, meu filho, me desculpa, não é discípulo de Cristo, está preso a si mesmo, se acha o dono da verdade. E o que mais tem por aí é igrejinha se colocando acima de tudo. E nós não podemos. Respeitamos, mas nem nós que temos a verdade plena podemos nos outorgar e achar superiores. A humildade, sempre. Esse é uma primeira característica do discípulo de Jesus Cristo. Saindo então, ele caminha, sai dessa cidade e vai então rumo a Jerusalém. No caminho temos três vocacionados. Primeiro, logo quando vê Jesus, diz: eu te seguirei para onde queres que fores. Que bonito, né? Olha a resposta de Jesus: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Que resposta é essa? Olha, eu vou te seguir, hein? Olha, a raposa tem ninhos, tocas, os pássaros têm ninhos. Que viagem! Qual for? Nem sempre aquele que se coloca ao seguimento de Jesus é aceito por Cristo. O que nós podemos aprender com a resposta de Jesus? Primeiro, Jesus olhou o coração dele. Jesus, segundo alguns pais da igreja, já anteviu o futuro, já sabia o que estava dentro de suas intenções. Quando ele diz: Senhor, eu te seguirei para onde que você for, na verdade ele não estava interessado em seguir Jesus Cristo. Ele estava interessado naquilo que Cristo poderia oferecer para ele: status, poder, governo. Tanto é que Jesus ia para Jerusalém. A resposta de Cristo qual é? Olha, o filho do homem não tem onde pousar a cabeça. Nós não temos, não vem atrás de mim para poder buscar honrarias. O meu discipulado, aquele que me segue, segue na simplicidade, na pobreza e no desprendimento. Não queira fazer riqueza em meu nome. Não me siga para poder construir castelos em meu nome. Porque aqueles que me seguem hoje estão aqui, amanhã estarão lá, estão desprendidos. O filho do homem não tem onde pousar, não tem onde parar. Se eu não tenho onde parar, eu não construo nada materialmente. Eu vivo da dependência. Por isso, característica do discípulo de Cristo: desapego às coisas materiais e também às honrarias e títulos. Quantos que se dizem discípulos de Jesus Cristo, mas que buscam os louvores, as honras? Porque falar de Jesus pelo microfone, falar de Jesus, irmão, te dá hoje um respaldo, te dá, abre portas. E se eu tiver humildade, você vai seguir para o estrelado, simplesmente, e não ter a humildade de reconhecer realmente quem devemos anunciar: Ele, não nós. Outra característica dos discípulos de Cristo, aí que interessante, agora é Jesus quem chama, não é mais a pessoa que se coloca à disposição. Era um lar que talvez nem ia para o culto, nem ia para a igreja. Jesus chega até ele e fala: vem e segue-me. Agora o primeiro, ele queria seguir, mas Jesus não o chamou daquele jeito.
O segundo, Jesus os chamou. E qual foi a resposta dele? Deixa-me primeiro ir e enterrar meus pais. Quer coisa mais bonita do que isso? Honrar pai e mãe até o fim de nossas vidas, no da vida deles. Mas olha que intrigante a resposta de Jesus. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Não é mandamento da lei de Deus honrar pai e mãe, e é o mandamento primeiro que vem com uma promessa de perdão de pecados. Por que então Jesus pede para que este que ele chamou largue os seus familiares e vá segui-lo? Amados irmãos, o discípulo de Cristo, em primeiro lugar está Cristo. Não pode haver outro. Lembra que nós cantamos? Buscai primeiro de Deus, e assim por diante. Buscai primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar está Deus. Nem mesmo marido e mulher, nem mesmo pai e mãe, aquilo que é mais sagrado para nós. Em primeiro lugar está Deus. Mas que Deus possessivo? Por que Ele não permite a gente se amar? Porque todos os laços, por mais belos que sejam, nos aprisionam. Somente um que nos liberta, Cristo. Como é que morto enterra morto? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Segundo alguns padres da igreja, olha o que ele está interpretando. Você quer enterrar os seus pais, mas seus pais já estão mortos, ou seja, eles não têm vida. Eles não têm a vida, não encontraram ainda a vida plena. Deixa aqueles que também não encontraram a vida plena se ocupar com eles. Você vai se ocupar com o reino de Deus. Então deixe esses que estão mortos. Você conhece morto-vivo? Aquele que não conhece a palavra de Deus? Deixa aqueles mortos-vivos se envolverem com eles mesmos. Mas tu vem seguir. E por fim, meus irmãos, uma terceira ou quarta característica do discípulo de Cristo, aparece um terceiro candidato. Senhor, eu te seguirei, mas, ele mesmo já coloca agora, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Leitura primeira, Elias e Eliseu. Eliseu queria seguir Elias. O que Eliseu disse? Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias permitiu, Jesus não. Mas misericórdia, mas por que eu não posso nem me despedir dos meus pais? E lá, na verdade, segundo alguns, este aqui estava em dúvida. Ele queria seguir, mas vou lá perguntar se meu pai e minha mãe deixam. Será se eu posso ir ou não? Na verdade, Jesus questiona para que ele tome a decisão. E olha a resposta de Cristo: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Como que ir beijar a mãe é olhar para trás? Que radicalidade é essa cristã? Esse olhar para trás nos lembra a figura, a história de Ló e sua esposa, quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. Deus disse: não olhe para trás, esquece o que passou, esquece, olha para frente. Só que o que aconteceu? A mulher olhou para trás, o que ela virou? Pedra de sal. Ela virou estrada de sal, porque ela ficou agarrada ao seu passado, agarrada àquilo que estava para trás, e não conseguia olhar para frente. Esse discípulo, ele quis seguir Jesus, mas ainda estava preso, agarrado às coisas do passado. Amados irmãos, o discípulo de Cristo, também nós não podemos nos agarrar ao passado. O que foi bom, foi bom. Hoje são novas formas, novos métodos. Tem gente, naquele tempo, da missa em latim, naquele tempo que era bom,
tinha aquele barulho de todo de bateria, e agora a igreja está barulhenta. Naquele tempo era melhor, o padre falava assim, melhor. Chega, aquele tempo passou. São novos tempos. Para de olhar para trás. Somos e vivemos uma cultura num modo diferente. A cada tempo uma resposta. O discípulo não pode ficar ali chorando. E isso em todos os momentos da nossa vida. Aquele que casa, mas não para de falar da comida da mãe. Olha, a mulher tem que ficar revoltada mesmo, né? E aí, tá bom, filho? Tá ótimo, amor. Tá quase igual da minha mãe. Esse aí não tem condições de continuar casado de jeito nenhum, porque tá agarrado. Então, deixa o passado. Não olhe para trás, olhe para frente. Esse é um caminho de libertação. Resumo dizendo: para ser discípulo de Cristo, não pode haver intolerância. Não podemos nos sentir superiores. Segundo, eu esqueci, né? Segundo, que diz para nós: não podemos buscar honras, mas realmente ter humildade. Terceiro, totalmente desprendimento. Deixar que os mortos enterrem, viver para Cristo e olhar para frente, sem dizer para trás. Lógico, olhar para trás, a gente aprende com alguma coisa, mas não quer repetir, a gente aprende. E aí, você tem sido discípulo de Cristo? Se liberte, não queira viver preso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos juntos a nossa fé. Creio Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja